PCR Cast, um ambiente de empreendedorismo, de construção das vidas dentro de uma organização. Propósito, comportamento e realização. Propósito. Dentro de um propósito tem um princípio, o princípio é uma lei e é um norte, é um segmento da sua vida. Para esse propósito, você precisa de ter comportamentos ligados ao propósito para a realização do seu objetivo nobre. Esse ambiente do PCR Cast é oferecer exemplos de empreendedorismo que enriquece a nossa vida, a sua vida. E hoje nós estamos aqui com o Fernando Tessaro, meu amigo Fernando Tessaro. Hoje mais amigo do que cliente, né, Saulo? Das gratas surpresas que a vida traz pra gente, às vezes a gente acaba contratando alguém ou sendo contratado por alguém que acaba virando amigo, né? E o universo organiza esse encontro de almas. E realmente, para nós, para mim, para a Tinara, né, minha esposa, você foi para nós um encontro de alma mesmo. Que a gente estava falando aqui agora há pouco que nós tivemos, tanto ela quanto eu, nós tivemos pais presentes. Ela teve pai e mãe presente, eu tenho pai e mãe presente, né? Graças a Deus, todos vivos, né? E saudáveis com a gente. Mas muita coisa que a gente precisa para a vida, aprender para a vida, né? Principalmente dessa parte que você ensina, que é a parte financeira. Ela teve até mais do que eu, mas nós dois tivemos essa formação um pouco defasada em relação ao que deveria ser, o que precisaria ser no campo do empreendedorismo. Né? Porque os pais dela são funcionários públicos e os meus pais, né, são agricultores, então não tiveram todo esse conhecimento. Então a gente teve que buscar na vida e quando a gente encontrou foi um alívio pro coração, assim, de aprender com você as coisas que você trouxe pra gente. Fala um pouquinho de você, quem é você, como é que você desenvolveu o trabalho que hoje você empreende e que tem feito também um diferencial na vida das pessoas. Ah, sim. Bom, hoje eu sou treinador comportamental, sou psicoterapeuta, então fora isso, tenho alguns outros negócios fora da sala de aula e fora do atendimento, né? E hoje a gente tem uma empresa que forma pessoas em desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística, enneagrama, treinamentos em company. Então, todo o nosso trabalho ele é voltado para desenvolver pessoas, né? Tanto na sala de aula, quando a gente dá os treinamentos, os cursos de formação, quanto quando eu recebo os meus mentorados, os meus clientes lá no meu escritório, que lá a gente trabalha mais especificamente, geralmente são os empresários ou são os nossos alunos que pedem um desenvolvimento mais personalizado, e aí a gente desenvolve o trabalho lá no escritório com esse trabalho de mentoria, tanto para a vida pessoal, relacionamento, quanto também para projetos profissionais, que às vezes a pessoa está transitando de carreira, ou ela quer dar um upgrade em alguma área na vida dela, na área profissional, e aí eu trabalho com esse planejamento e desenvolvimento desses planos, né, para preparar a pessoa para ela ser esta pessoa que vai realizar esses sonhos. Porque eu concordo muito com o que você fala, que o propósito direciona o comportamento e o comportamento com consistência e persistência traz a realização. Então, o princípio do nosso trabalho também. E você estruturou ele, você falou neurolinguística, falou enneagrama. Sim. Isso são bases para esse treinamento comportamental e esse trabalho terapêutico? Hoje, o enneagrama e o PNL, né, a gente chama de programação neurolinguística, a gente chama de PNL, são produtos de prateleira, são produtos prontos que a gente oferece para o mercado. Sim, né, eles são bases também para aquilo que eu faço no trabalho de desenvolvimento pessoal, tanto na sala de aula quanto no escritório. Mas muito para além disso, eu fui buscar na filosofia clínica, fui buscar na filosofia clássica, né, moral, fui buscar na psicoterapia também, formações que me complementassem, porque acho que você, como consultor financeiro, você não é só um consultor financeiro, você é quase um terapeuta, né, dos seus clientes. E quando eu olho para a formação de uma alma humana, de uma pessoa, eu acho que vai muito além de você olhar sob uma metodologia para o ser humano. Então eu busquei diversas metodologias que complementassem, que trouxessem uma visão holística sobre o ser humano, até mesmo olhando para o campo da suplementação, por exemplo. Fiz um curso de suplementação para eu entender de que maneira que alguns nutrientes impactavam o comportamento e a concentração, a habilidade de realizar as coisas. Então, eu olhei de uma forma holística. Então, o meu trabalho ele se baseia desde olhar para essa parte orgânica, e quando a gente percebe que tem alguma coisa faltando, a gente encaminha para um profissional, para um médico, né? E complementando por essas metodologias adicionais, digamos assim, não somente a PNL. Ela é, digamos assim, um braço muito importante do meu trabalho. Mas o meu trabalho hoje não se baseia somente com PNL, não. E você trabalha muito no ambiente organizacional, empresarial? Bastante. Eu acho que
Hoje, mais ou menos uns 60% do nosso trabalho é desenvolvido dentro das empresas. E fala um pouquinho de como que você desenvolve isso dentro de uma empresa. Lembra aí de um cliente seu e pensa como que você começou lá e aonde você levou ele com a equipe ali. Pode pensar naquele cliente que eu estou pensando. Geralmente a gente segue um dos caminhos, né? Ou a pessoa vem para uma sala de aula com a gente, ou ela vem para o escritório. A maioria dos clientes hoje que eu estou nas empresas, eles vieram, né? Veio o dono do negócio para ser atendido por mim no escritório, para um processo às vezes que não tem nada a ver com o negócio. Esse cliente que você está pensando aí é o cliente que veio por conta do casamento. Ele não estava bem no casamento. E aí eu comecei a atender ele e a esposa. Ambos são empresários, né? Cada um tem o seu negócio. E depois de uns 6 meses atendendo os dois, a gente falando sobre as demandas deles também, que entra dentro do escritório, eu entendo o ser humano como uma coisa só. Eu não acho que a gente separa a vida profissional de vida pessoal. Eu vou fazer um parênteses aí. Como que é uma coisa só? Como é que não separa? Eu não acredito que existe a possibilidade de a gente tirar um campo do ser humano, a gente isolar aquilo ali e tratar aquilo isoladamente. O ser humano, ele vai para o trabalho e quando ele vai para casa, ele leva as preocupações ou as realizações dele para casa também. Então, o ser humano, ele é um sistema único. E ele se comporta de acordo com a personalidade dele, de acordo com a habilidade dele nos lugares. Tanto no relacionamento quanto no trabalho. Ainda dentro desse parênteses, depois voltando para o caminho, eu falo muito isso. As pessoas têm um ditado antigo que fala assim, que você chegar na empresa, deixe seus problemas lá fora. Isso não como é se possível. Fosse um HD, né? A pessoa está com um problema grave lá no relacionamento familiar. Vou desligar o disjuntor do casamento aqui, vou ligar o disjuntor do trabalho aqui. Não existe. Uma vez iniciou uma onda de, até nas indústrias, no Brasil teve isso também, de colocar, a pessoa chegava, colocava um bottom verde, amarelo e vermelho. Então, se ela tivesse num dia muito crítico, assim, não estivesse muito bem, estivesse muito depressiva, ela colocar o vermelho. Porque aí, se ela colocasse o vermelho, as pessoas iam ver que ela merecia ali um espaço. Ela colocava o verde para ninguém incomodar ela, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha um negócio parecido, mas era tipo uma reguinha, assim, que tinha umas carinhas. Aí a carinha feliz ou a carinha até fica triste chorando, né? Aí você colocava ele de acordo. Aí tinha uma colega de trabalho que trabalhava próxima de mim, assim, que ela tava sempre com a carinha no triste para ninguém mexer com ela. Então, não é um HD. Não. Agora, você provavelmente, voltando para fechar o parênteses, provavelmente você trabalha uma relação amigável dentro da empresa com as questões familiares e uma relação amigável no lar com as questões da empresa. Não é? Não precisa necessariamente ficar ligado o tempo todo num ambiente e no outro, não é? Exatamente. Eu acho que o que causa essa discrepância que a gente está falando aqui das pessoas quererem separar uma coisa da outra é quando o relacionamento dela vai tão mal que ele começa a atrapalhar o trabalho. Ou quando essa pessoa é tão workaholic que começa a impactar a qualidade do relacionamento dela. E ele está lá, mas a cabeça não está. O corpo está presente, mas a alma está em outro lugar. E eu acho que o modelo do trabalho que eu faço é para causar justamente um efeito contrário disso que a gente está falando aqui. É quando você tem um relacionamento tão bom que ele te abastece de energia no seu final de semana, no seu descanso, no seu lazer, para você chegar no trabalho e produzir muito mais. De maneira também que você produzindo bem no seu trabalho, você tendo uma profissão que te realiza, que te dá uma quantia financeira interessante, o suficiente para você ter uma boa vida e te sobrar um pouquinho também um pouquinho não, às vezes muito, né? Para você ter uma vida boa e você realizar os seus sonhos, de maneira que essa sustentação, essa segurança financeira e a sua realização pessoal naquilo que você faz por cumprir uma missão, por estar no seu propósito, te faz ser uma pessoa muito melhor para o teu relacionamento, para os seus filhos. E o que eu vejo é que quando uma coisa dessas está muito desandada, e foi exatamente, voltando ao cliente que eu estava falando, né? Ele estava muito mal no casamento, chegou ao ponto de não estar produzindo lá no trabalho dele. E é uma pessoa muito bem sucedida profissionalmente. Só que a sorte dele era que a empresa já andava sozinha. E ele não impactava tanto assim na produção da empresa. Mas a qualidade de vida dele estava muito precária. Por conta de estar mal no relacionamento, profissionalmente ele parou de render. Então a empresa parou de crescer. Ela se mantinha, mas ela parou de crescer. E o que aconteceu é que quando ele alinhou esse campo dele, ele se alinhou com a esposa, ele se alinhou ali com os filhos também, que ele tem filhos, né? Automaticamente ele ganhou gosto pela vida.
trocou de carro, comprou um carro do sonho, um sonho que ele tinha, comprou uma Porsche, né, dessas, uma Cayenne GT, não sei que carro que é. Comprou um carrão, investiu num novo negócio, ele já tinha vontade de investir há muito tempo, mas não tinha energia, não tinha vontade. Investiu num novo negócio que, inclusive, está prosperando muito mais até do que a empresa anterior dele. Então, o fato dele organizar a vida pessoal e afetiva dele fez com que ele ganhasse gás para realizações muito maiores no campo profissional. E é isso que eu acredito. E aí você foi trabalhar a empresa dele, a equipe dele? Sim, o trabalho com ele andou tão bem que, posteriormente, ele enxergou no meu trabalho, nos nossos diálogos, na visão de negócio, que era muito alinhada com a minha visão, com a dele, ele enxergou que ele me perguntou, né, existe alguma coisa que você pode fazer pela minha equipe? E aí eu comecei atendendo 2 gerentes dele, individualmente também, e automaticamente a gente viu a sinergia do trabalho com a empresa, porque toda empresa, ela precisa fazer um desenvolvimento contínuo dos colaboradores. Não tem como você achar que você já treinou o suficiente os seus colaboradores, porque o mercado muda o tempo todo, a sua equipe muda o tempo todo. Então, ele enxergou essa possibilidade ali da gente fazer uma diferença e nós entramos na empresa para treinar as equipes comerciais dele. Quem está nos assistindo, nos ouvindo no PCR Cast, eu acho que gostaria de saber, assim, o que você fez com a equipe dele, né? No casal, dá para entender que você trabalhou as questões específicas do relacionamento. Mas o que você mexeu com a cabeça dessa equipe, da empresa? Porque pode ser que ele queira aprender ou queira se aproximar de você ou de uma situação parecida, né? Para mudar também o ambiente dele. Qual a diferença? Por que você efetivamente ali trabalhou com a equipe dele? Acho que vem até de encontro ao tema do podcast também. Vem ao encontro, né? Uma coisa que a gente vê muito nas empresas é que as empresas querem que os profissionais eles se dediquem, que eles performem, que eles deem resultado. Só que muitas vezes existe um desalinhamento entre a vida pessoal daquele profissional e o trabalho que ele desempenha. Às vezes ele não está performando bem no trabalho porque ele está com uma dívida vencida e ele não sabe o que fazer. Às vezes ele está mal no relacionamento. E o meu trabalho dentro desse campo profissional ali no Incompany foi dar para eles ferramentas comportamentais e de desenvolvimento da personalidade deles para que eles tivessem mais poder sobre os problemas que eles enfrentam no dia a dia deles, desde o campo relacional até atendimento ao cliente, resolução de problemas, contingências e negociações e fechamentos, de maneira que eles conseguissem desempenhar melhor o trabalho deles com menos energia. Então eles passaram a fazer mais com menos. O meu trabalho foi dar conteúdo de programação neurolinguística, parte comportamental, parte filosófica da vida mesmo, de como eles enxergam a vida, porque um trabalho que a gente faz na PNL é mudar a mentalidade. Então foi um trabalho de mudança de mentalidade, principalmente desses colaboradores. Mudança de mentalidade? Sim. Onde ele para de enxergar os problemas como problemas e enxerga esses obstáculos como oportunidades. Desafios como oportunidade de aprendizado, crescimento. Sim. Mesmo que seja perder um cliente. O cliente fechou com a concorrência. Esse cliente, ele tem ouro nas mãos para te entregar. Porque se você liga para esse cliente e fala, cara, vem aqui tomar um café comigo, eu sei que você fechou com a outra empresa, vem aqui tomar um café comigo, eu quero conversar com você, eu não vou te vender nada, eu quero conversar contigo. Nossa, isso é muito rico. O cliente, ele te dá uma consultoria grátis. Se você chamar ele para conversar. Porque ele vai te dizer exatamente o que faltou você dizer para ele fechar contigo. Essa ideia é magnífica. Ou o que você fez que fez com que ele não fechasse contigo. E você tratar o cliente com essa proximidade faz com que, eventualmente, na próxima compra dele, ele te procure, ou que ele saiba, cara, eu devia ter comprado contigo. Vou te indicar uma pessoa. Nossa, você está vendo? Princípio, que é o propósito, comportamento e realização. Olha que exemplo de propósito. Propósito não é mecanicista, não é nisso que você está trazendo. Não é apenas querer chamar o cliente para poder falar, vou ver, descobrir o que ele fez com... Não me comprou, né? não é isso. Não, ele tem uma energia boa, um comportamento aí muito interessante, que a pessoa precisa de ter realmente esse trabalho seu, porque ele precisa querer realmente aprender, né? E para querer aprender, eu preciso querer me sentir aprendiz. Sim. Eu acho que aquele que não senta para aprender, ele não pode se levantar para ensinar. E mesmo a pessoa que é muito experiente, ela com certeza ela tem muito a aprender, mesmo com aquelas pessoas que aparentam ser as mais leigas possíveis. Porque às vezes ele tem uma lição de humildade que está faltando para esse, digamos assim, para essa pessoa mais esclarecida.
Então eu acredito muito que a gente precisa sempre buscar melhoria. Né? Porque eu nunca conheci ninguém que cansasse de melhorar. Mas se a tua vida melhorar metade, 50% hoje, como é que fica? A vida de qualquer um que pode melhorar, ela melhorou 50%, ela não vai ficar pior, né? Ela melhorou. Então eu nunca conheci ninguém que se cansasse de melhorar. É muito interessante isso. Já estou com vontade de fazer outras perguntas, mas deixa ela aqui mais para frente, porque eu quero ainda... Porque essa questão do desafio, primeiro, sempre nós vamos trazer para você esse paradigma. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E nada acontece conosco que é do vizinho, né? Então, qualquer situação, ela tem um propósito para que eu tenha um comportamento e me realize com ele. Qualquer uma, por mais que seja um copo caiu aqui, molhou a água, molhou tudo aqui, ela tem algo ali para me aprender, para eu aprender, né? Ela tem ali e as pessoas têm um comportamento de vítima. Como que eu tenho um comportamento de vítima? Eu acho que não, basta ver se você reclama de algo. Porque quando eu reclamo do copo que caiu, eu estou dizendo, isso não devia ter acontecido. Se não devia ter acontecido, o universo organizou errado a minha vida. Estou dando o exemplo do copo, mas pode ser o pneu que furou, pode ser um acidente do carro, né? Pode ser uma série de coisas. Nos relacionamentos, imaginam o copo caído num relacionamento, né? Então, quando eu reclamo, significa que eu não concordo com a organização do universo, eu não concordo com quem criou o universo. Esse negócio está errado, precisava ser diferente. Eu sou vítima. Sim. Na psicologia é o locus externo, né? Eu coloco o locus no universo, nas pessoas, fora de mim. Quando eu trago o locus interno, aí eu sou o responsável de ter uma relação com esse episódio, com essa circunstância. E o exemplo que você deu, você vai me permitir, eu vou usar ele outras vezes, viu? Porque é muito bacana isso dele chamar o cliente que não fechou, sim, ou chamar o cliente que encerrou um contrato. Aí eu vou fazer outra pergunta para você. Já aconteceu com você de alguém perguntar assim, o que você faz lá na empresa? E você ficar sem saber o que você vai falar para ele? Olha... Porque é tanta coisa aqui do aprendizado, porque o que você faz é dar toda a sua vida de desenvolvimento profissional no ambiente. Você traz as ferramentas que você falou, o PNL, Enneagrama, depois eu vou pedir para você falar do Enneagrama. E do PNL eu acho que a maioria conhece um pouco mais, mas o Enneagrama é muito interessante. O dia que eu via isso lá na casa do Marcelo Dutra, né? É número 1 o meu? Ainda não sabemos, né? Você vai ter que sentar lá na cadeirinha e escutar. Mas eu gostei do número 1. É você que tem que identificar. Pior que você gostou, né? Eu gostei dele, eu já me apeguei a ele. Já escolheu. Mas às vezes a pessoa pergunta assim, o que você faz? O consultor financeiro eu acho que está muito limitado, né? Porque a gente acaba se dando, porque nesse processo que você está falando, nós nos doamos. Eu trato um cliente que eu atendo socialmente, sem cobrar, da mesma forma de um cliente que me paga 15, 20 mil por mês. Eu trato do mesmo, eu não consigo tratar diferente. Então, eu acho que tem a ver com isso que você está trazendo. Você foi para o ambiente da empresa do cliente, desse que nós estamos falando, e trouxe para ele um outro paradigma, outra forma de lidar com essa questão. É isso? Sim, é isso. Eu quero te fazer uma pergunta depois, tá? Tá. Mas eu acho que eu passei muito tempo sem saber explicar o que eu fazia. Essa pergunta que você está me fazendo, eu acredito que seja uma dor que você viveu também até conseguir explicar. E eu passei muito tempo sem conseguir explicar para as pessoas, sem que elas passassem pelo processo. Então, muitas vezes eu precisava convencer a pessoa a passar por um processo comigo, se fosse num curso, fosse no atendimento, para ela de fato entender o que eu faço. Porque quando a gente toca numa vida humana, quando a gente olha para o ser humano, se você olha com sinceridade, a alma humana não dá pé. A alma humana não dá pé. A vida é irrepetível, não existe ninguém igual a ninguém. E depois de passar muitas horas atendendo, de passar muitas horas ouvindo as pessoas dizendo para mim o que eu fazia com elas, eu entendi que eu ajudo pessoas de sucesso a não fracassarem por dentro.
Porque as pessoas que me procuram, elas estão buscando o sucesso ou elas já têm um sucesso. E acontece que dentro do coração delas, às vezes elas têm dúvidas, às vezes elas têm anseios e incompletudes que podem sabotar o sucesso profissional, o sucesso financeiro, o sucesso de vida delas por conta dessa incompletude. Então eu ajudo faço com que elas se enxerguem por inteiro e não só nas partes, como a gente estava dizendo, de separa a vida pessoal da profissional. Faço com que isso tudo entre em sinergia. Então esse é meu trabalho. É fazer com que pessoas de sucesso não fracassem por dentro. Bacana. Então fala um pouquinho do Enneagrama, para quem não conhece, o PSR Cast é também um ambiente de Enneagrama. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Olha, Enneagrama é um conhecimento milenar. Ele data de 4.000 anos atrás. Então é uma coisa que já está sendo difundida, estudada e melhorada há muitos anos. E é um conhecimento que explica os 9 tipos de personalidade. 9? São 9 tipos, por isso que chama Enneagrama. Aí você fala assim, Fernando, você consegue encaixar todo mundo, do mundo inteiro, em 9 caixinhas? Não necessariamente. Porque dentro dos 9 eneatipos, existem asas, existem integrações e desintegrações, existem os instintos. Isso aqui, toda essa combinação, são mais de 1.900 tipos de personalidade possíveis, mais de 1.900 combinações de personalidades possíveis. Quando a gente fala assim, parece que eu estou complicando. Só que quando você passa pelo processo de observar cada um dos aspectos, você vai se identificando com os aspectos. E fica muito fácil você identificar qual que é a sua personalidade. E aí você passa a entender por que você tem as feridas que você tem, que quando alguém toca nelas, te desestabiliza. Você passa a entender por que você tem certas inclinações que você pode usar como potencialidades. E por que você, de certa forma, quando você está desestabilizado, por que você se comporta daquele jeito? E de que maneira que, estando desestabilizado, como é que você volta para o seu eixo? Então você ganha clareza, é um mapa de vida da tua personalidade, de como você transita pela vida. A gente brinca no Enneagrama que se você não ganha dinheiro com o teu toque, você está deixando dinheiro na mesa. Né? Cada pessoa tem um toque. Né? Por exemplo, você estava falando aí que você se identificou com 1. Muito provavelmente é porque você se identificou com o toque do 1. Que é o perfeccionismo, que é um número exigente, é uma pessoa que... Não sei se é 1, depois eu vou pesquisar aqui. É uma pessoa que é disciplinada, que faz as coisas do mesmo jeito. É alguém que busca sempre fazer as coisas da melhor maneira possível. Ele tem um alto nível de exigência, de autoexigência. Né? E também com as pessoas. É, né? Sim. Eu tenho... Não sei se sumiu aqui do meu chat. Então você ganha dinheiro com o seu toque, porque você é super exigente com a parte financeira, que é uma coisa que tem que ser extremamente detalhista, que é uma característica do 1. Né? Não sei se você é este número, se você é esta personalidade. Mas se você não for, você compartilha desta característica, digamos assim. E esse é um ponto importante para mencionar do Enneagrama. Nós temos características de todas as 9 personalidades, mas nós temos uma predominante. É o 1 mesmo. Ah, é? É. Eu achei. Olha, mas o ChatGPT, ele... Por exemplo, no Enneagrama eu sou um 5. O ChatGPT diz que eu posso ser um 4, um 8 ou... Não me lembro qual era o outro. Não, mas foi você que me falou isso aqui. Hã? Você que me falou e eu fui pesquisar. Ah, tá, mas tudo bem. Mas quando eu pedi pro ChatGPT, de acordo com as coisas que eu conversava com ele, dizer pra mim qual que eu era, ele disse que eu poderia ser um 4, um 8. Mas assim, não tá muito longe, porque quando a gente fala das asas, né? O 4 é uma asa do 5. E o 8 é o caminho de integração do 5. Então, possivelmente tem características aí. Eu coloquei até como tipo 1 lida com a fama. É. E ele falou, pessoas do tipo 1 tendem a levar a fama de forma séria e responsável. Uhum. Elas podem sentir a sua posição de destaque, que sua posição de destaque exige que sirvam de exemplo para os outros, buscando manter uma imagem moralmente irrepreensível e ética. A fama pode ser vista como uma plataforma para promover causas justas ou para influenciar o mundo de forma positiva. Eu não vou me apegar nisso aqui, vou ficar apaixonado. Mas, de certa forma, tem, com certeza, muito do 1 aí, porque você é uma pessoa de cunho prático, você é muito prático. E eu acho que como caminho de integração na sua vida, você buscou integrar essas visões mais holísticas, né? Olhar com amor para as pessoas. Então, esse já é um caminho de evolução que você trilhou. Né? Onde você busca olhar para as pessoas de maneira muito humana. Que não é uma característica tanto do 1. Mas isso já foi um resultado de uma evolução sua. Muito bom. Quando você falou de 1.900 e poucos tipos,
Então, o Enneagrama ele não trata como igualdade, trata como semelhança. Sim, são Porque tendências de não existe comportamento. pessoas iguais, tendências semelhantes. Sim. Você pode pegar duas pessoas do mesmo eneatipo, colocar uma do lado da outra e você falar, não, são bichos de espécies diferentes. Porque a gente não tem como eu estava dizendo, não tem como dizer para você que você é este. É você que faz o curso e identifica qual que é o seu. É você que olha para o conhecimento e você se identifica. Não somos nós que dizemos para você qual você é. No ambiente corporativo, no ambiente de negócio, nós vemos muitas pessoas usarem os impulsos para fazer as coisas, impulsos psicológicos, emocionais e impulsos biológicos também, né? E a nossa origem é da instintiva, né? Sim. E o impulso, ele não leva, ele não faz a jornada da análise, das opções para a decisão. Ele age antes dessas etapas, né? Isso no ambiente corporativo, você trabalha com as pessoas com essas ferramentas de PNL e para trabalhar essas questões de automatismos, de pessoas que são reagentes. E é isso? Isso tem a ver? Normalmente a pessoa que age muito por impulso, ela é reativa, isso é um sintoma. Eu olho para essas coisas como sintoma. Sintoma do quê? Sintoma de imaturidade. Porque a pessoa que é imatura, ela vai se deixar levar pelos impulsos, ela vai se deixar pelo ego. Vai se deixar levar pelo ego, pelos desejos do ego, pelos impulsos e pelas ofensas que o ego sente. E acredito que você deve ter compartilhado isso aqui outras vezes com as pessoas que assistem. E o movimento de amadurecimento, ele pede para que você olhe com a consciência. E a partir do momento que você passa a olhar com a consciência, automaticamente você está olhando de um ponto de um pouco mais de maturidade do que olhar com o ego. Não é verdade? Então, o processo que a gente faz é de dar elementos e dar recursos e conhecimentos para que a pessoa amadureça. E ao amadurecer, ela passa a usar o recurso da vontade e não mais o recurso do impulso. A vontade é um atributo da alma. Sim, a vontade é um atributo da alma. Acontece que a pessoa que não governa esses impulsos, ela está deixando a vontade dela iluminar o ego, somente o ego. Os desejos egóicos. Exatamente. E aí, uma vez que ela toma posse dessa vontade, ela consegue, de maneira consciente e disciplinada, direcionar essa vontade, ela chega diante de uma pessoa que profere, às vezes, uma coisa que poderia ofendê-la, só que é uma verdade, e a pessoa consegue olhar assim e falar, cara, o jeito que ele está falando me ofende, mas o que ele está dizendo é verdade. Então eu preciso prestar atenção nisso daqui. E eu posso separar uma coisa da outra. Eu posso dizer, olha, o jeito que você está me falando está me ofendendo, mas o que você está me dizendo é verdade. A gente precisa corrigir isso daqui. Isso é uma postura de maturidade. Então eu vou fazer uma afirmativa para você confirmar ou não. Olhando para você que está nos assistindo e quem vai nos ouvir no Spotify. O eixo para essa virada impulsiva, que é um sintoma de imaturidade, para uma jornada de ganhar musculatura moral, o eixo para essa virada de chave, nós poderíamos afirmar, eu estou afirmando, mas é uma afirmativa pergunta, é a pessoa realmente compreender que ela é mais que um corpo que tem sensações biológicas e que dominar, tomar, né, ter posse, ainda é um instinto ainda dos irracionais. E que eu existo para ir dominando, né, num processo de autodomínio, e não de controle, não de policiamento, que é uma outra ideia, mas dominando meus próprios impulsos. Essa é a minha jornada, porque eu não existo para poder, deu vontade de comer, como qualquer coisa, deu vontade, eu vou fazer, achei a vizinha bonita, eu vou conversar com a vizinha que é casada, não é? Então, estou usando os exemplos que estão vindo na cabeça, que não sei se está bom, né? Mas, sim, né? Não, mas tá bom, tá bom. Então, a virada de chave, ela saber que eu existo e posso subir essa escada evolutiva dominando os impulsos, porque eu sou mais do que esses impulsos instintivos. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Eu costumo dizer que a pessoa que não acredita em Deus, ela tem dificuldade de conversar comigo profissionalmente, porque
O primeiro pressuposto do meu trabalho é assumir a existência de Deus. E que Uhum. nós fomos criados por Ele e para sua honra e glória. E dessa maneira, Deus criou o homem para magnanimidade. Deus criou o homem para grandeza. Ó, chegou uma pessoa bonita aqui, ó. E chegou uma pessoa magnânima ali, ó. Magnânima. Não, mas tá linda mesmo hoje. É quem hein? manda lá em casa. Daqui a pouco vocês vão conhecer ela. Nossa, sua esposa tá linda hoje. Como sempre, né? Ela me surpreende porque tá cada dia mais bonita. Muito bom. Mas como eu ia dizendo, voltando pro nosso assunto Nós vamos aqui. ter um podcast daqui a pouco com Tinara. Aí eu não tenho mais como disputar, né? Porque você tinha que ter colocado ela mais longe, porque falar antes da Tinara é difícil, porque ela vai tomar toda a atenção pra ela, né? Com o brilho e magnetismo dessa pessoa que, graças a Deus, me ama e convive comigo. Como é que Deus consegue fazer alguém tão especial assim? Né? Eu não sei, mas eu sei que ele fez de presente pra mim. Olha só. Viu? Então, Eu sou muito amado por Deus. hum, Mas, como eu ia dizendo, eu acredito muito que o ser humano foi feito pra magnanimidade, ou seja, pra grandeza de alma. Se a gente não olha pra isso, a gente se deixa governar pelos impulsos. E a gente se torna animalesco, a gente se torna essa pessoa que vive pelo ego e pelos desejos do corpo, digamos assim, que é como a gente vê o que está acontecendo aí fora, na mídia, no Instagram, enfim, na sociedade como um todo. E eu acredito que o ser humano ele nasceu para a magnanimidade, que é a grandeza de alma. E nessa grandeza de alma, quando a gente olha para isso, a gente olha para Deus. É inevitável, a gente não tem como olhar, não tem como não olhar para Deus. E quando a gente olha para Deus, o que Deus deixa pra gente como caminho de evolução, de amadurecimento? Desenvolver virtudes. exatamente. E, em última instância, o que é desenvolver virtudes? É você desenvolver o seu aparelho psíquico, a sua vontade, para que você possa governar os teus instintos. E você saber aquilo que você pode, mas não te convém, aquilo que é do outro, aquilo que é seu, aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve buscar saber. E aí a gente fala das 4 virtudes principais, 4 virtudes cardeais, das quais derivam todas as outras. Temperança, sabedoria, justiça e fortaleza. Se você olhar para essas 4 aqui, automaticamente, se você olha para isso, isso aqui te convida a amadurecer. Isso aqui te convida a ser um ser humano melhor. Então é aqui que começa, é o primeiro degrau do caminho de amadurecimento, é olhar para Deus e falar, Deus quer que eu seja grande, de alma. É uma grandeza com humildade, obviamente. E as virtudes, elas têm que andar juntas, né? Elas andam, pelo menos as duas, né? De mãos dadas. É uma rede, elas colaborativas. Elas são colaborativas, mas elas nunca podem andar sozinhas. Elas têm que andar pelo menos de duas. Porque a humildade sem magnanimidade vira, como um professor meu diz, pusilanimidade. Que é a pessoa que se diminui diante das coisas. A magnanimidade sem humildade vira soberba. Então elas têm que andar juntas. A magnanimidade com a humildade. Por exemplo, né? E aí, quando a gente olha para as virtudes dessa maneira, a gente tem a possibilidade de amadurecer como ser humano e viver plenamente nesta vida aquilo que é possível viver aqui, como ser humano. A gente deixar de lado esses desejos impulsivos, egóicos, para a gente poder realizar coisas que realmente façam sentido. Tem um propósito. E tem um propósito para o comportamento, para a realização. Exatamente. Mas antes de encerrar, vamos falar aqui um pouquinho da sua jornada. Como é que você chegou aí? Teve medos, coragem? Como que foi para você chegar nesse ambiente? Né? Você disse que seus pais eram de outra profissão, tinham outro ambiente. Como foi para você escolher isso na sua vida? Como foi que você chegou até aqui? Eu costumo dizer que eu sou muito amado por Deus, porque muitas escolhas da minha vida foram feitas por mim. A profissão que eu desempenho hoje, ela foi escolhida para mim. Não fui eu que escolhi. E depois que eu fui escolhido, aí sim eu me apaixonei por isso e eu vivo isso. Mas, com certeza, tiveram muitos momentos de medo de que tudo poderia dar errado, de que tudo poderia se perder. Inclusive, a pergunta que eu quero te fazer sobre isso. Então, você me ensinou uma coisa que eu quero que você compartilhe com a sua audiência. Mas tiveram muitos momentos de incerteza, de dúvida, de que não saber se vai dar certo. E até hoje essas perguntas passam pela cabeça quando eu estou diante de um desafio. Só que nesse processo todo, você vai desenvolvendo, eu fui desenvolvendo esse contrapeso, que é a confiança. É a confiança em Deus, é a confiança nas oportunidades. E eu saí de um ambiente completamente diferente desse que eu estou hoje. Eu saí de uma realidade completamente diferente, profissionalmente diferente do que eu faço hoje. Então, somente eu posso dizer que eu não teria como repetir isso que eu fiz. É impossível a gente repetir a vida que a gente levou até aqui. Como é que eu vou repetir todas as escolhas que eu fiz, todos os caminhos que eu fiz? Então, eu acho que tem muito da providência nesse caminho. E eu acho que também de boas decisões que foram tomadas, influenciado
logicamente, pelas pessoas próximas a mim, e hoje, principalmente pela minha esposa, né? Mas esse caminho, ele veio se desenhando à medida que eu confiava e à medida que eu me apresentava para as oportunidades. Porque quando a oportunidade se apresenta e você se esconde, aquele caminho, aquele propósito, ele morre. Então, eu acho que um grande diferencial, assim, da minha vida sempre foi ter coragem. Sempre tive muita coragem de fazer as coisas. O medo era o impulso para ter mais coragem. Olha, não sei dizer se era impulso, mas o medo nunca me parou. Então, ele te dava um impulso porque ele chamava você a acordar para a sua coragem que existe aí, né? Porque Pode ser que sim. as virtudes, elas são luzes. Uhum. E quando a gente encontra uma desvirtude, ela tem utilidade. Claro que se eu abafá-la, Uhum. eu não aproveito para desenvolver. Por exemplo, a impaciência por situações da vida, ela é uma informação, como você disse, né? Um sintoma. Sim. E se eu observar ela para aprender com ela, eu vou desenvolvendo a paciência. Então, a luz da paciência é desenvolvida a partir do estado, do ponto de partida, que é o meu nível de impaciência. Uhum. Então, a coragem, ela vai ganhando mais musculatura, mais força, a partir dos momentos, porque aí vem as nossas raízes instintivas, porque eu tenho um medo patológico e um medo natural Sim. da vida, né? O medo de um acidente, ou o medo de um cachorro que avance, então o medo de a preservação da vida, né? Uhum. Então o medo faz parte da nossa natureza. Ele só machuca quando ele fica patológico. Uhum. E quando nós lidamos com situações, nós temos, como nós somos vulneráveis, nosso estado é de vulnerabilidade, desde pegar um vírus, de tropeçar, de ter um acidente, né? É uma vulnerabilidade. A coragem parte do impulso do aproveitamento desses momentos, né? Sim. Eu aprendi que um médico ele dizia pra mim que nós nascemos só com 2 medos. A gente só tem medo de 2 coisas quando a gente nasce. Todos os outros medos, eles são instalados ao longo da vida. Os únicos 2 medos que a gente nasce, isso foi um médico que me ensinou. Se tiver errado, alguém me corrija. Mas os únicos 2 medos com os quais a gente nasce de verdade, que é inerente do ser humano, vem de fábrica, digamos assim, é o medo de cair. O bebê, ele tem a moleira, né? Que ela vai se formando. Isso dá a percepção de queda. Então a gente tem medo de cair, por isso que quando você sacode um bebê, ele assusta. E do barulho, de barulhos altos. São esses 2 únicos medos. Porque se você pegar uma aranha caranguejeira e apresentar para um bebê, ele não vai esboçar reação. Porque aquilo ali é desconhecido para ele. Até que represente, de fato, um risco. Você apresentar uma cobra para ele é a mesma coisa. Você apontar uma arma para ele é a mesma coisa. A gente desenvolve os outros medos ao longo da vida. É um patológico. Exatamente. E eu tive, sim, uma experiência que eu acho que eu posso compartilhar, que você me lembrou, falando das coisas em relação... Eu vou falar o terceiro medo, existe um terceiro. É o medo da esposa, não tem não? Esse aí deve vir de fábrica com os homens, né? Tá certo. Não, mas esse aí não é medo, isso é virtude, é prudência. É prudência, é prudência. Tá bom. Mas eu tive um momento da minha vida em que eu pude experimentar essa coragem juvenil que vem com a gente. Quando a gente tá ali na adolescência, na juventude, a gente tem uma coragem juvenil de que a gente consegue tudo, de que a gente pode tudo. E eu tive um momento de queda em que essa coragem ficou abalada. E aí veio esse medo que você estava descrevendo, que é o medo das coisas não darem certo, é um medo quase que irracional. Porque o que aconteceu foi que algo deu errado na minha vida naquele momento. Só que olhar para esse medo de frente, eu passei bastante tempo escondido por conta desse medo. Só que olhar para esse medo me trouxe a segunda virtude que precisa andar do lado da coragem, que é a prudência. Quando a gente fala das virtudes que tem que andar em duplas, a virtude que tem que andar ao lado da coragem para que a gente não cometa erros, isso na minha visão, na minha experiência de vida, obviamente, né? Não sou dono da verdade, é a prudência. Porque a coragem com a prudência faz com que você tome decisões calculadas e que você corra riscos calculados que, mesmo no pior cenário, o prejuízo, você consegue absorver ele, você consegue mitigar os problemas. Porque você correu um risco que você não consegue lidar com o prejuízo se tudo der errado, aí você está usando a coragem com a imprudência. Muito bem.
E a pergunta que você quer me fazer? Você me ensinou um negócio e acho que a primeira pergunta que eu te fiz quando a gente conversou lá debaixo do abacateiro, né? Na sombra do Na abacateiro, sombra do abacateiro, lá na chapada. naquele paraíso. Você me perguntou qual que era meu grande medo, de que eu tinha medo. Você lembra dessa pergunta? Uhum. E eu disse pra você que eu tinha medo de ficar pobre. Não de ficar pobre, mas de morrer pobre, de viver pobre. Uhum. E você me disse uma coisa que o medo de ficar pobre tinha a ver com inautenticidade. Uhum. E eu queria que você desse essa explicação, né, para as pessoas que têm esse medo de perder tudo. Porque no final das contas, o medo de ficar pobre é o medo de perder tudo. Uhum. Foi assim que eu entendi. Né? Me corrija se eu estiver errado também. Aproveita a pergunta e me corrija se eu estiver errado. Talvez eu não vá responder da mesma forma, porque a gente tem sempre as inspirações do momento, Sim. mas a essência é a mesma. O ser, ele aprende a ter comportamentos, primeiro no nível do saber, de forma que ele começa a falar sobre coisas importantes. Ele começa a falar sobre hábitos que ele quer praticar, mas não significa que ele já dá conta de praticar 100% daquilo. Não significa que nós conseguimos ser o exemplo vivo daquilo que nós já falamos, mas é o primeiro passo, o nível do saber. Quando o nível do saber tem aí a vontade, que é o atributo que você falou agora mesmo, de realmente praticar, eu começo a fazer exercícios. Aí vem os episódios, os desafios, as experiências, de forma que o saber, com a vontade firme, perseverante, vontade com vigor, para fazer exercícios práticos de aprendizado, vai se tornar um hábito. Ocorre que quando nós temos conosco uma relação de mas eu não estou fazendo isso que eu estou falando. Eu não faço o que eu falo para as pessoas. Eu tendo a ter, mesmo que subconscientemente, uma ideia de que eu sou inautêntico. E eu sou uma farsa. Eu sou falso. E isso me traz um medo de ser descoberto. E ser descoberto significa que tudo vai ruir e eu vou ficar pobre. Eu não vou poder exercer. Então, é uma ressignificação disso. Faz parte da jornada. Veja coisas profundas que você trouxe. Você foi para um ambiente para mudar os paradigmas dos profissionais na relação familiar, com a empresa, todo esse ambiente, para que ele possa sair desse automatismo, desse impulsivo, né, de ser alguém que reage, para ser alguém que conduz. Daí, começa no nível do saber. Você leva uma informação, mas você não leva a experiência para a empresa. Você leva a informação. Experiência individual, né? É individual. Se eu oferecesse experiência, minhas filhas iriam agir conforme eu falei para elas. Conforme o aprendizado que você acumulou na sua vida. Eu acumulei. Mas a informação que eu levo serve para ela falar, puxa, isso faz sentido. Meu pai já dizia, e isso realmente tem valor. Isso ajuda ela a refletir naquilo. Então, a inautenticidade, ela é eu não compreender a jornada. Aí eu estou sendo inautêntico. Mas se eu compreendo que falar já é, os dois ouvidos mais próximos da minha boca são esses aqui, e está perto do meu coração, que é quando o sentimento vai permear o ambiente, é o caminho da riqueza. Porque a riqueza é fazer tudo do reino que o demais vai ser acrescentado. Então, esse reino do universo, esse reino de Deus, esse reino das virtudes é que agregam. Então, o meu convite para você na época era, não que eu fiz um exame de raio-x, mas era sentir que não é inautêntico. É uma jornada. Não é? Quantas vezes a gente tem, puxa vida, eu falei tão bonito, mas eu não sou daquele jeito. Não, eu não sou falso. Eu quero ser daquele jeito. Outras pessoas vão aproveitar o que eu estou falando. Eu tenho o direito de me posicionar conforme eu sei hoje. E aí eu trago agrego um pouco mais aqui
já para o encerramento desse episódio, que falar o que eu acredito hoje não é ser taxativo, que sempre vou acreditar dessa forma. Porque a evolução significa que mais na frente eu posso agregar mais a esse pensamento. Então, me posicionar é colocar placas sinalizadoras para chegar cada vez mais num caminho mais próximo dessa libertação, dessa liberdade. A gente fala muito de liberdade, livre-arbítrio, mas não compreende claramente que o ser livre é o ser que não está preso aos vícios, não está preso a certas garras do rancor, de situações que a pessoa se prende à fala dos outros, a uma calúnia. Então ela pensa que ela é livre, mas ela está presa. Então, PCR está agradecendo aqui o Fernando Tessaro. Eu vou passar para você falar as suas palavras de encerramento hoje, mas é esse propósito, esse princípio, para exatamente essa autenticidade, o comportamento que vai trazer essa realização. Quando a gente teve essa conversa, você trouxe para mim justamente esse ponto da inautenticidade e essa proposta. E vou falar nas minhas palavras o que eu entendi, acho que o que eu posso deixar como mensagem final. Eu vou associar até uma outra coisa que eu ouvi em outro lugar, mas eu ouvi certa vez que a vitória, ela não é uma posse. A vitória é um aluguel que você paga diariamente. O que isso quer dizer? Uma vez conquistada uma vitória, aquilo ali não é seu. Ele teve aquele momento. Se você quer amanhã novamente, você precisa pagar o próximo aluguel. E o próximo aluguel é o esforço, é o trabalho, é aquilo que você se propõe a fazer. E o que você me disse sobre essa inautenticidade é justamente ter a coragem de dizer sobre esse ponto, que talvez eu não seja exatamente aquilo que eu estou dizendo, eu estou buscando ser. E até a coragem de assumir, eu estou buscando ser isso aqui que eu estou dizendo para que vocês sejam também. E o exemplo, ele não vem de que eu já sou isto que eu estou dizendo para vocês dizerem. O exemplo vem de estamos na mesma jornada, estamos na mesma busca. E foi justamente ter essa coragem de dizer, eu estou em busca dessas coisas que eu estou dizendo para vocês, é que me colocou, acredito, no caminho de maneira sincera. Me tirou do acostamento e me pôs no asfalto. Sincera. Da vida, de maneira sincera. Bacana. Pois se libertou do medo de ser inautêntico e sinceridade significa autenticidade. E automaticamente isso me trouxe para um ponto de muito mais confiança daquilo que eu estou dizendo, daquilo que eu já sabia. E que às vezes não tinha coragem de falar com tanta convicção, justamente por saber que eu ainda não estou onde eu quero chegar. Mas que eu tenho a coragem de admitir e dizer assim, eu estou em busca dessas coisas que eu sei que são boas. Fernando, muito obrigado por você estar aqui hoje. Eu acredito que todos vão aproveitar bastante esse seu exemplo. Eu acredito que todos estamos aprendendo aqui com o exemplo de vida dele, dos esforços dele. Quem sabe o ano que vem ele vem trazer mais experiências para a gente aqui. Vai saber, né? Tem novidades vindo aí, né? Tem novidades vindo aí. Tem um outro episódio que está programado, depois você assiste, com a Tinara Fava. E o PCR nasceu com a Tinara, viu? Essa metodologia nasceu com ela. Acho que aqui que eu posso falar para finalizar minha participação aqui é te agradecer. É agradecer pela sua vida, porque eu acredito que a sua missão nessa vida é exatamente o que você cumpriu na minha. Que é despertar as nossas almas para algo maior que a gente realmente nasceu para fazer. Então, acho que o PCR, que tem a ver com propósito, comportamento e realização, afinal de contas, acho que tem tudo a ver com a sua missão. E eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida e agradecer a você pela dedicação. Porque eu sei que se a gente pensasse de maneira profissional e financeira, você não precisaria estar aqui. Isso aqui tem muito a ver com missão, com propósito, com aquilo que você quer deixar de legado e de marca nesse mundo. Então, só tenho te agradecer pela dedicação e pelo compromisso em continuar. Fico honrado com as suas palavras. Obrigado. O direito de usufruir dos bens do universo é de todos nós, né? Nós pertencemos ao universo. E desenvolver essa autenticidade, essa sinceridade, é se sentir no direito de usufruir. Claro que o direito, a liberdade, o livre-arbítrio está ligado à responsabilidade
E o meu direito vai até eu não prejudicar o direito de alguém. Saber usufruir uma arte. Obrigado pela aula de hoje. Um abraço para você e para você que está nos assistindo, ouvindo o nosso PCR Cast. Um abraço, até a próxima.